Oi, gente! É uma alegria estar aqui com vocês novamente no nosso podcast De Frente com Elas. E hoje estamos aqui com um convidado especial, com um bordão que a gente não pode deixar de falar. Liderança na prática. É só conversa fiada, Fer? Será? Vamos descobrir hoje? Vamos descobrir. Vamos! Gente, é um prazer imenso. Nós estamos aqui com João Cleto, liderança. E hoje nós vamos entrevistá-los aí, fazer algumas perguntinhas. Para começar, João, fala pra gente, a liderança feminina é muito importante? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui ao lado de duas mulheres que estão fazendo a diferença no nosso município. Eu quero parabenizar vocês duas, tá? As duas, Fernanda, uma é bom, duas é bastante, mas graças a Deus que elas vêm desempenhando um belíssimo trabalho. Não é uma secretaria fácil. Deixar registrado que essa Secretaria da Mulher iniciou agora na gestão do prefeito Henrique do Paraíso e com certeza vocês vêm desempenhando um belíssimo trabalho. A gente sabe de toda a dificuldade que tem e tivemos agora o mês de março, né, o mês da mulher, mas na verdade mulher não tem mês e não tem dia, são todos os dias. Também quero mandar um abraço para minha esposa que está nos assistindo, que vai assistir esse vídeo, a Tatiane, que é a minha patroa, né, que é ela que manda, ela que é a minha liderança lá em casa. Vocês sabem que eu sou muito de família também, então minhas filhas, a Esther, a Estela, a Maria e o Joãozinho lá, que também está ali junto com a gente na nossa família. E é uma honra estar aqui falando com vocês e vamos falar muito de liderança hoje. Que honra! É uma honra para nós, João, você está aqui hoje discutindo um pouquinho sobre a liderança feminina. Sabemos que as mulheres, elas estão ocupando espaços na sociedade. E você aí com esse projeto seu lindo, né? Liderança na prática. Queria que você falasse um pouquinho no seu olhar aí, como que funciona essa questão hoje na sociedade que a gente vive, onde a mulher está buscando espaço? Como que funciona a liderança? A mulher, ela consegue estar no mesmo patamar do homem? Como que funciona isso? Perfeito. Respondendo à pergunta que a Fernanda fez, é muito importante a liderança feminina. Eu que estou com esse projeto, um método que eu criei, Liderança na Prática. Fizemos aí o lançamento do meu livro, Liderança na Prática, Como se tornar um líder. Na verdade, a palavra líder, ela não tem gênero, ela pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Então é muito importante a liderança feminina hoje, em todos os aspectos, seja no setor público, seja no setor privado, porque eu costumo falar que a mulher ela tem o sexto sentido, né? Ela tem a sensibilidade. É claro que as mulheres vieram atravessando uma fase que cada dia ela tem que se provar ainda, né? Ainda existe muito preconceito, seja no setor público, seja no setor privado. Graças a Deus aí temos a Secretaria da Mulher, que hoje é gerida por vocês que estão aí na frente. Temos outras secretárias também na pasta, mas você vê, hoje a cidade de Sumaré tem 21 vereadores e não tem nenhuma vereadora mulher. Então você vê que ainda sente essa necessidade. Santa Bárbara, eu vi ontem que o prefeito Rafael Pelvisan, ele nomeou a Patrícia, que é chefe de gabinete lá, amiga minha, como a primeira superintendente do DAI, e a matéria colocou, pela primeira vez na história do DAI de Santa Bárbara do Oeste, uma mulher assume a presidência. Parabéns ao prefeito. Você vê que a Americana, acho que tem 3 ou 4 vereadoras, Nova Odessa também tem, então acho que isso na nossa região aqui é um conceito que é bacana, o trabalho que vocês vêm fazendo com essa secretaria. Então eu costumo falar que o lugar da mulher é onde ela quiser estar e a mulher precisa ser valorizada. Mulher tem o sexto sentido. Eu, particularmente, a minha esposa, sempre quando ela fala, cuidado com essa amizade, batata, depois vai acontecer. Então a mulher ela tem essa expertise. Claro, eu não gosto muito de rotular a questão de homem, mulher. Eu acho que todos têm que ter a capacidade. Se tiver a capacidade intelectual, se tiver a liderança, que é o que eu procuro fazer aí no livro, Liderança na Prática, as pessoas que lêem o livro despertar a liderança. Seja homem ou seja mulher, é importantíssimo você despertar a liderança que existe dentro de você. E mais do que nunca, ter mulheres na sociedade civil, na sociedade pública, no ambiente corporativo, seja no público ou seja no privado, só vem agregar liderança.
Exatamente. Sensacional. E o que a gente fala, né? Eu costumo dizer que todas as vezes, quando a gente acorda de manhã, a gente vende uma imagem de nós mesmos e nós somos observados, né, João? Sim. Pelas pessoas do nosso convívio. Então, quando você diz que nós somos liderança de nós mesmos, é sobre isso, né? Que o que você está vendendo de si mesmo, que imagem você está colocando ali, a forma de você conversar, de você lidar com as pessoas, de você se vestir, de você lidar com conflitos. É isso. E uma das características da líder que eu falo, todos nós somos um líder, por quê? Sempre tem alguém olhando para nós, como nós estamos vestidos, como nós falamos, qual ambiente a gente frequenta. Então, tem sempre alguém olhando a Fernanda, ou o João, tem sempre alguém de olho. Então, duro é saber como que nós estamos fazendo com a nossa liderança. E a liderança feminina, ela também está sendo vista na sociedade. Eu acho que a gente está evoluindo. Se a gente colocar na ponta do lápis aí, só em 1932 que a mulher começou a ter o direito de voto. Então, você vê, nós não temos nem 100 anos aí que a mulher vota. Parece uma coisa boba, né? Mas só a Berta Lourdes, que foi a que brigou por essa questão. Hoje nós estamos em 2026. Só em 1932 que a mulher teve o direito de votar no Brasil. Então, 1918, a mulher deixou de ser uma coisa pertencente a um homem. Então você vê, muito recente. O Brasil tem 1.500 anos, né? Não tem nem 100 anos que a mulher pode votar. Então acho que a gente tem muito para evoluir. Então eu parabenizo vocês aqui com esse podcast, que é de frente com elas. Acho que é muito interessante para despertar as mulheres que estão aí. Você pode ocupar o cargo que você quiser. Vamos participar da vida pública, da vida privada, porque se você tiver competência, não vai subir num cargo porque você é mulher. Você vai subir no cargo porque você tem competência. Se você tiver os atributos da liderança, eu tenho certeza que você vai ter novos horizontes para a sua vida. Exatamente. E quando você diz, né, que eu acho o máximo o seu bordão, voltando lá no comecinho, liderança sem resultado. É só conversa fiada. Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Esse já é o tema do próximo livro, né? Porque eu fiquei 3 anos escrevendo esse livro aí que está na sua mão, Moranza. Não é fácil. As pessoas, às vezes, eles não têm ideia de como é difícil fazer um livro. Porque hoje, embora tem várias outras inteligências artificiais hoje, é muita coisa, mas eu falo que essa geração tem muita informação e pouco conteúdo. Então, quando eu fiz esse livro, justamente eu fiz para a pessoa que é um CEO de uma empresa ou uma pessoa que está começando agora, que está querendo liderar a sua vida. Então, eu já peguei o próximo tema, que é liderança sem resultado é só conversa fiada. Porque um líder que não tem resultado, ele vai ficar só no embromation. E os seus liderados percebem quando você não domina aquela matéria. O líder, ele não é obrigado a saber de tudo, mas ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. E ele tem que ser o exemplo. Porque quando você dá uma ordem, quando você fala com seus liderados, ele vai falar, não, se o João Cleto faz assim, 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 eu também vou fazer. Por exemplo, eu fico assim, todo lugar que eu vou, eu falo, é inadmissível. Claro, às vezes você atrasa daqui e dali, mas um líder tem que chegar no horário correto. Porque se você marca uma reunião e você chega atrasado, você está passando uma imagem negativa para os seus liderados. Então, o líder, ele tem que liderar mais pelo exemplo e menos pela fala. Gente, isso eu sou testemunha. O João hoje tem um cargo de liderança na Prefeitura de Sumaré. E logo no começo ele me disse assim, eu chego cedo aqui para trabalhar e fico até o fim do dia. E eu trabalho todos os dias e quando precisa também, fora de horário, eu estou aqui. E é verdade, gente, o João é o primeiro a chegar, está lá todos os dias, você não vê, você não chega lá um dia que o João não está. A postura do João sempre é uma postura muito íntegra e, realmente, quem tem a oportunidade de trabalhar com o João e conviver com ele, sabe que ele é um líder nato, isso é fato, tá? E ele dá exemplo, porque ele chega cedo, ele pode cobrar, entendeu? João, estava lendo aqui seu livro, parabéns, maravilhoso. Quem ainda não adquiriu, gente, vale a pena. Eu falo que é para mudança de postura, mudança de vida, como entender e compreender as situações do cotidiano, né, e como lidar com a liderança até na sua casa. É um livro fantástico. E no capítulo 8 aqui, você fala a importância do feedback, que eu achei o máximo, né? Você coloca ali essa importância do líder dar um feedback para os seus liderados. Fala um pouquinho sobre o que você quer dizer aqui nesse conteúdo. Até nesse
nesse capítulo você fala de exaltar, que às vezes o feedback é você exaltar as qualidades daquele liderado. E isso a gente achou muito bacana. Perfeito. Na liderança tem uma premissa muito válida, que é você elogiar em público e corrigir no particular. Eu acho que uma das tarefas do líder, claro, existe os 6 estilos da liderança. Eu leio muito e tem um teórico que eu gosto muito, que é Daniel Goleman. Ele é professor de Harvard, ele autor de best-seller, ele escreve muito sobre inteligência emocional e ele faz esses 6 estilos da liderança, que é um curso online que eu também faço, porque o líder ele tem que saber qual estilo ele vai usar no momento correto. Um dos estilos é o estilo coercitivo, aquele estilo, já fala, coercitivo, que vai usar força. Tem hora que o líder tem que parar os liderados e tem que falar, não, peraí, o líder daqui sou eu. Só que se ele ficar só nesse estilo, ele vai ter um problema, porque os liderados têm, eu faço mentoria para algumas empresas, e quando não está o CEO, quando não está a diretoria, os liderados, ele fala, João, eu não quero nem dar uma opinião, porque o meu líder vai maltratar, vai falar alto, então você tem que ter esse equilíbrio. Eu sempre falo que a diferença do veneno para o remédio é a dose. Então, o líder ele tem que saber qual é o estilo que ele vai usar no momento correto, porque a questão do feedback é fundamental. Tanto no setor público como no setor privado, eu sempre falo, se você vai demitir, ou se você vai exonerar, se você vai romper um vínculo trabalhista, ou seja lá o que for, e a pessoa não sabe por que ela está sendo mandada embora, ou por que ela está sendo exonerada, você errou como líder. Porque Exatamente. Você tem que chamar, qual que é a principal atribuição de um líder? É você mostrar o caminho para o liderado. Se eu sei que a Fernanda Pucci está fazendo alguma coisa que vai prejudicar ela lá na frente, eu como líder tenho que sentar e falar, Fernanda, você já pensou em fazer assim, 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 assim? Eu tenho o meu bloquinho de notas aqui que eu vou anotando tudo, porque quando chega... Porque o ápice de uma empresa não foi feito para mandar ninguém embora, uma prefeitura. Isso tem que ser na última. Mas tem pessoa que também que não quer ser ajudada. Vai fazer isso, se você fez o passo a passo, se você deu feedback, se você aconselhou, e quando você senta na mesa, a pessoa até fala, é verdade, João, você me ajudou de tudo e eu não consegui. Então isso, você não fica com aquele peso, porque a pior coisa que tem para um líder é quando ele tem que mandar um colaborador, alguém que está abaixo dele embora. Por quê? Sim. A pessoa é pai de família, é mãe de família, a gente pega o nosso sustento. Então, feedback é essencial. Você que é um líder, você tem que dar um feedback. Isso não é só na empresa, isso não é só na prefeitura, isso é no nosso dia a dia. O marido e a mulher têm que dar feedback. Você só consegue ter um casamento duradouro se ambos der um feedback. Tem coisa que eu faço que eu vou entristecer a Tatiane, tem coisa que ela faz que vai me entristecer, apesar que eu entristeço mais ela do que ela eu, né? Então as mulheres... Uma santa. As mulheres sempre têm razão, a mulher sempre tem razão. Nunca discuta. Então assim, entre ter razão e ser feliz, vamos ser felizes. Mas o feedback ele é essencial, você vê que não é só uma questão, é na sua liderança, seja homem, seja mulher, aproveita e dê feedback. Não gostou, já sinaliza, né? Hoje, eu estava pensando na questão do assédio, né? O assédio moral, que hoje está muito em volta aí, né? Sim. Hoje com as leis, com a Secretaria da Mulher, com a Delegacia da Mulher. Se você é mulher, está em um ambiente que você não está assim, dá esse feedback. Você falou isso, e eu não concordo. Então, acho que é importante você ter um feedback geral, não só quando você ocupa um cargo de liderança, mas também, não gostei disso daqui. Se posicionou, não melhorou, aí você vai procurando os seus direitos. Olha, gente, isso que o João falou é muito importante, tá? Principalmente nós, mulheres, às vezes você está num ambiente, começa uma piadinha, alguma coisa, você não gostou, já se posiciona, tá? Porque hoje a gente tem esse amparo legal. Então, é muito importante. E não ficar levando para o coração, guardando, a hora que você vai explodir, aí não deu certo. Então, mais uma ótima colocação aí do João. Então, é isso mesmo, a questão da comunicação, de você se colocar, porque às vezes você está numa prática ali, você não está com uma intenção, né, Fer, de fazer uma fala que você fez que não foi bem sucedida. E essa é a importância desse feedback, até para uma construção significativa, né, João? Para a pessoa começar a enxergar, porque às vezes a pessoa não enxerga. Vira um ciclo que a pessoa vai se enrolando, daqui a pouco nem ela mais está dando conta da situação. Ô, João, você acha que a mulher precisa provar mais do que o homem para chegar a um cargo de líder? É necessário ela se impor mais?
A mulher, ela ainda existe muito preconceito, apesar de já termos avançado, né? Você vê hoje aqui eu tô com 2 mulheres aqui fazendo esse podcast, isso há 100 anos atrás era quase que impossível. Então, a gente sabe que ainda existe esse preconceito. A mulher, ela é uma heroína, né? A mulher, ela é uma pessoa que ela tem dupla jornada, muitas das vezes, né? Tem mulher que ela trabalha e depois ela ainda tem que dar conta das tarefas do lar. Então, a mulher sempre ela está sendo exigida ao máximo. Então, por isso que eu acredito que a meritocracia ela é importantíssima. Por isso, quando eu faço a questão da liderança, eu não olho o líder se ele é um homem ou se ele é mulher. Não tem gênero para liderança. Então, a mulher, ela precisa muitas das vezes, sim, que a gente ainda tá. Não adianta a gente aqui falar, não, que é mil maravilhas, que não é. A mulher ainda ela é muito exigida. Por exemplo, se um homem for firme, vai falar que ele é líder. Se a mulher faz, essa mulher é muito durona. Então, ainda existe esse preconceito no dia a dia. Então, eu acho que a mulher ela tem que começar a despertar a liderança dela. Primeiro, ela saber que ela é uma líder, ver os atributos dela, para com certeza isso reverberar, seja no ambiente, na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, para você assumir esse papel seu que a sociedade vai ser melhor se tiver mais mulheres unidas em um único propósito. É fato. E olha só, uma pergunta que eu gostaria de fazer a você. Ou você hoje, como uma liderança importante no município, você lidera líderes. E é um desafio liderar líderes, uma vez que cada um tem ali um senso crítico. Como que isso acontece? Como é liderar líderes, João? Eu sempre falo que eu gosto de estar com os melhores, né? As pessoas às vezes falam assim, toma cuidado com aquele fulano que ele é muito pra frente ou ela é muito aviãozão, né? Porque às vezes o ciúme é muito grande, né? A gente que tá aí no dia a dia, você vê que o ser humano às vezes ele quer ver você bem, mas nunca melhor do que ele, né? E isso faz parte do ser humano. Eu prefiro jogar sempre com os melhores. Eu acho que é melhor você segurar do que você ter que empurrar. Se eu sei que a Fernanda Pucci tem uma expertise para determinada área, às vezes você não é o mais inteligente da sala. Você tem que, se você está numa mesa que você é o mais inteligente, você está na mesa errada. Você tem que se cercar de pessoas boas. Porque eu vou ter, o capítulo 2 desse livro, é o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer primeiro. Se o João Cleto conhecer os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, com certeza eu vou auxiliar melhor. Então, o capítulo 11 é formando novas lideranças. Eu acho que o maior ápice de um líder é quando ele consegue formar novos líderes, novas lideranças. Porque aonde eu estou tem que funcionar, eu estando ali, foi o que a Fernanda falou. No começo é o do suíço Ravi Speck, ele fala a primeira impressão é que fica. Se você chega com uma boa impressão, você já faz aquela boa impressão para os seus liderados. Hoje, se eu chegar 10 horas e ir embora meio-dia, já vai ficar na cabeça das pessoas, o João está trabalhando. Às vezes ele não está aqui porque a primeira impressão é o que ficou. Então o líder ele tem que ter esse discernimento da coisa tem que funcionar sem ele. E aí você não pode ter vaidade, né? Porque hoje o grande problema é que tem muito líder que ele é vaidoso. É aquela questão de infância, né? A bola é minha. Se eu não jogar, eu ponho a bola debaixo do braço e ninguém mais joga. E é isso que eu quero te perguntar agora. Porque você hoje, como uma liderança que trabalha com líderes ali para tocar um projeto, tem os líderes homens e as lideranças femininas. Tem diferença na forma de você conduzir esse feedback? Ou como que é isso? É mais fácil liderar homens ou mais fácil liderar mulheres, uma vez que as mulheres, a gente sabe que tem a questão da vaidade, a questão, né? Eu falo que a mulher é complicada porque ela sempre compete com outra mulher. A mulher trabalha com 4 caixas abertas, né? O homem consegue focar em uma só, a mulher não. É que a mulher, muitas vezes, ela tem uma sensibilidade que o homem não tem. Então, o homem, ele vai... Assim, quando você fala de habilidades, elas são inerentes. Tem algumas coisas que as mulheres se adaptam melhor do que os homens. Isso é fato, né? Por exemplo, a criatividade hoje. A mulher tem mais criatividade do que os homens. Isso é fato, porque quando você faz um projeto, você vai fazer um projeto que precisa pegar a cidade como um todo, tem que ter criatividade, você junta 3, 4 mulheres, uma dá uma ideia, outra dá ideia, você vê que flui. O homem já é mais nesse sentido. Mas a grande questão não é nem assim se é homem ou se é mulher, é saber atribuir as qualidades certas.
Porque um verdadeiro líder, ele enxerga as virtudes e os defeitos. Então, hoje, como a gente está à frente de várias lideranças que estão abaixo de nós, você acaba que no dia a dia você já vai sabendo. Se eu sei que a Fernanda Moranza ela tem uma expertise para isso, eu vou focar em cima disso nela. Se eu sei que a Fernanda Pucci tem uma expertise para isso, é isso que eu vou focar em cima dela. Com certeza, independente de ser homem ou ser mulher, num ambiente corporativo, acima de tudo, tem que ter o de respeito e tem que ter o diálogo. Se você tiver o respeito e tiver o diálogo, dando feedback, tendo uma comunicação, o terceiro capítulo do livro é a comunicação eficaz. Um líder precisa se comunicar, uma liderança precisa se comunicar, porque não é porque ela é mulher ou porque ela é homem que ela vai conseguir ou não vai conseguir. Se ela tiver as atribuições corretas, se ela conseguir desempenhar o papel dela, com certeza vai dar certo. Eu acho que o que você falou é o principal, né? Não é porque é mulher ou homem, porque eu, particularmente, eu me sinto igual a todo mundo e está tudo bem. Eu não tenho essa diferença. Mas o que você me fala, João? O que está faltando para as mulheres terem mais cargos de liderança? As mulheres hoje, assim, avançamos muito, né? Nós já falamos aqui que a mulher só começou a votar em 1932. Eu acredito que a humanidade, com a inteligência artificial, hoje veio igualar muitas coisas, né? Porque existia muito mito, né? Existia muito preconceito. Isso é desde os primórdios, né? O modelo patriarcal, onde o homem era autoridade absoluta. No período dos nossos pais, o homem é o provedor da casa e a mulher fica ali cuidando das crianças. Hoje você já vê que a sociedade já rompeu isso daí. Então a inteligência artificial ela vem justamente para unificar praticamente todas as profissões hoje. Sim. Hoje ela não distingue se você é homem ou se você é mulher. Então, eu acredito que as mulheres vêm avançando muito, há muito que se avançar ainda. Eu acredito que nós, como formadores de opinião, igual nós estamos fazendo aqui, é importantíssimo a gente despertar essa... Não estou falando do feminismo, não estou falando que a mulher ela não tem que... Não, o princípio milenar de Salomão é importantíssimo. A mulher sábia edifica a casa enquanto a tola a destrói. A mulher sábia não é aquela que vai ficar submissa ao marido. Não, se você está num ambiente tóxico, seja lá onde você, eu sempre falo isso, seja lá onde você estiver, pode ser na prefeitura, pode ser num ambiente de trabalho, pode ser na sua igreja, pode ser até no seu casamento. Se você está num ambiente tóxico que não está te deixando feliz, porque o ser humano foi feito para ser feliz. Eu tenho que acordar e falar, não, eu estou nesse casamento há 18 anos com a dona Tatiane porque eu sou feliz. Tem problema? Muito. Se acordou, você tem problema. A vida é um problema. Então, sim, você tem que levantar, vocês sabem o dia a dia, as dificuldades que a gente passa, mas você tem que levantar, bater a poeira e vamos embora para cima. Então, eu acredito que quando as mulheres começam a despertar... Por exemplo, hoje no nosso município não tem uma vereadora mulher. Quantas mulheres habitantes nós temos? Temos muita. Será que a gente, como população civil, como exercendo ali o direito de voto, a mulher demorou 1932, ela começou a votar. Será que não consegue uma mulher ser vereadora hoje em Sumaré? Então é uma reflexão que eu acho que quando a gente começa a despertar essas questões no lado político, no lado empresarial, eu acho que avança para as mulheres. E é importantíssimo. Você tem 21 vereadores. Se você tiver 2, 3 mulheres, já vai ter um olhar diferente para a sociedade. Porque... Sim. O que é a Câmara de Vereadores? É uma repartição da sociedade quando elege os representantes. E se você tem mulher ali, mulher tem uma visão diferenciada. A própria maternagem, né? Porque ela foi desenvolvida, ela é mãe, ela é filha, ela é companheira, então ela vai conseguir enxergar que muitas das vezes homens não conseguem enxergar. Sim. Basta falar o trabalho belíssimo que vocês estão fazendo aí, parabenizando mais uma vez aqui da Secretaria da Mulher, que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. Eu acho que, assim, estamos no caminho certo, acho que Sumaré está no caminho certo, a questão das mulheres é importantíssimo. Podem contar aí comigo aí para pelo menos uma vez por mês vir aqui falar sobre mulheres, porque eu acho que é importante a gente, como formador de opinião, falar que você que está aí hoje, você é uma liderança. Não importa em qual grau você está, se você é supervisor, se você é encarregado, se você é secretária, se você é diretora, você primeiro tem que liderar você. E para liderar você, você não precisa da autorização de ninguém, é só levantar da cadeira e dar a volta por cima.
Gente, que lindo, Sensacional. maravilhoso, sensacional mesmo. Ouviram, mulheres aí de casa? Presta bastante atenção nisso que o João acabou de falar, porque a liderança começa em casa, né? É lá em casa. E o João vive isso, tá, gente? Lá na casa dele, ele não é líder, não. Quem é a mulher dele, tá? Ele é muito família e a gente é testemunha disso. Sensacional, João. E eu costumo dizer, né, se você não sabe aonde você quer chegar na sua vida, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve, né? Então, o que você coloca aqui é sensacional nesse sentido de as mulheres ocuparem os espaços e liderar as suas emoções, os seus conflitos, saber o espaço que você ocupa, a importância que você tem na sociedade, porque a gente atende muitas mulheres na secretaria que elas estão naquele ciclo, num ciclo destrutivo, e ela não consegue, porque ela não consegue ver uma luz. Ela acha que a vida se resume naquele momento que ela vive, que ela vai sair dali e não vai ter mais vida sobre aquilo. O que eu acho que muitas vezes falta não é nem capacidade das mulheres, é falta oportunidade. Porque quando você dá oportunidade para uma mulher, com certeza ela vai desenvolver, ela vai ir para cima, ela vai achar saída para alguns problemas. E a mulher, ela não quer privilégio, ela quer oportunidade. Sim. Ela quer se sentir amada, ela quer se sentir respeitada. Então, volto a dizer, se você está num ambiente tóxico, onde você está recebendo opressão, onde você está sendo, muitas vezes, não estou feliz, porque hoje o burnout, ou a depressão, hoje nós somos um ser humano que dessa geração para cá, que os fatores psicológicos estão muito aflorados. E hoje tem pessoa que não vê a hora da sexta-feira. Então, se você é mulher, está em um ambiente tóxico, saia desse lugar. Você nasceu para ser feliz, você é a imagem e semelhança de Deus, você merece ser feliz. Então, a mulher não quer privilégio. Ela quer ser amada, quer ser respeitada. E isso eu falo num sentido geral. É no relacionamento, é dentro do trabalho. Ela quer saber que ela está sendo ouvida. Às vezes a mulher, nem sempre, como homem ou mulher, não vai acertar todas. Mas quando você é valorizada, quando você tem assim, né, eu não quero ser valorizada só porque eu sou mulher, eu quero ser valorizada porque eu tenho capacidade, eu sei do que eu estou falando. Então é importante essas mulheres se unirem e saber que mulher tem que estar onde ela quiser estar, ela tem capacidade, ela foi escolhida por Deus e vamos embora para cima. É isso aí, gente, perfeito, né? Ô, João, qual o legado que você deixa para as mulheres da sociedade e com relação à liderança feminina? Que a liderança não é um cargo, liderança é um comportamento. Então, por isso que eu sempre falo que todos nós somos um líder, porque de alguma forma nós influenciamos as pessoas. Então, você precisa entender que você nasceu e vai morrer. Isso todos nós que estamos aqui é uma certeza que nós temos, que nós nascemos e vamos morrer. O que você deixa nesse período do nascimento até a sua morte é o seu legado. Então, mulher, qual é o legado que você tem deixado para a sua geração? Quando você vier a falecer, como que as pessoas vão lembrar do João Cleto, da Fernanda Pucci, da Fernanda Moranza? Qual o legado que a gente está contribuindo como sociedade? Porque às vezes não é nem questão do dinheiro. Claro, a gente precisa, a gente trabalha, a gente é pai de família, mãe de família, é normal. A gente precisa do nosso sustento. Mas e o que a gente está deixando como sociedade? Então eu acredito que esse podcast que vocês fazem é um legado que vocês estão deixando para a cidade de Sumaré, porque nós estamos despertando aqui que as mulheres possam assumir as suas posições de protagonista, assumir os cargos de liderança da cidade, seja lá onde que for. Você que é mulher, você está hoje trabalhando em uma empresa X, você tem capacidade de ser a diretora, a presidente, a gerente. O céu é o limite, basta você se posicionar. E qual legado você tem deixado? Eu acho que essa pergunta sua, ela é importantíssima. Qual o legado, João Cleto? De que forma eu estou contribuindo? Como que eu estou ajudando o próximo? Porque é o maior mandamento que o nosso rabino deixou há 2000 anos atrás, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que eu estou fazendo com o próximo? Porque quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou querer o mal para mim mesmo, eu só quero o bem para mim. Então, você está amando o seu próximo como a ti mesmo? Então, acho que esse legado das mulheres é importantíssimo. Como você está contribuindo para o desenvolvimento das mulheres na sociedade? Essa é uma grande reflexão para a gente pensar. É sobre isso mesmo. João, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Com certeza falta muitas perguntas para a gente fazer, mas o tempo é o limite. O livro é sensacional.
Quem ainda não conhece, Liderança na Prática, como se tornar um líder. Tem Muito algum bom. site para as pessoas adquirirem? Hoje nós estamos aí com o site joaocleto.com.br, que você consegue adquirir o livro físico, também o livro digital. Eu gosto do físico para poder folhear, né? Mas a geração Z já tem aí a questão digital também. E eu queria deixar a última frase para você. Se você quiser mudar a sociedade, invista em mulheres. Porque as mulheres vão mudar a sociedade. E a gente precisa dos homens também, Sempre né, Fer? juntos, de mão dada. Sempre junto, de mão dadas. João, muito obrigada, é uma honra para nós. Agradecemos imensamente o aceite. Passou rápido, né? Passou rápido, passou rápido. É leve, né? É um assunto muito gostoso. Deus abençoe você, te dê muita sabedoria para conduzir essa missão que Deus te deu, que não é fácil. Mas com Deus do lado, as coisas ficam mais leves, né? Obrigado por você fazer parte da nossa vida. Obrigada, Fer. E encerro aqui mais um podcast de Frente com Elas na Web TVO.